Minha gente, nós vemos nas livrarias todos os dias aí centenas de romances espíritas, né? E nesses romances os espíritos, eles contam as suas histórias, as suas experiências assim ao longo de várias encarnações. Mas essas lembranças que esses espíritos têm sobre todas as suas encarnações, ela acontece com todos os espíritos. Todos os espíritos se lembram de todas as encarnações que tiveram. Quando a gente morrer, a gente vai lembrar de todas as nossas vidas anteriores. E se a gente lembrar, a gente vai lembrar com detalhe como que isso acontece. Quando que isso acontece? É logo depois da morte? A gente morreu e já está lembrando de tudo que aconteceu em todas as nossas encarnações? Qual vai ser a importância para nós, quando a gente estiver desencarnado, dessas lembranças que a gente venha a ter? Aliás, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Tudo que a gente experimenta enquanto a gente está aqui encarnado, vai ser importante a gente lembrar quando a gente estiver desencarnado? Então vamos começar a responder esses questionamentos para a gente entender o que é importante para nós lembrarmos quando estivermos desencarnados e como que acontece essas lembranças todas que a gente vai ter depois que a gente passar para o outro lado. Então vamos entender primeiro como que nós, espíritos, lidamos com tudo que a gente experimenta ao longo das nossas encarnações. Vamos entender a importância das coisas que você vive, que eu vivo, que nós vivemos. Vamos entender a importância das coisas que a gente vive para nós, enquanto espíritos, não enquanto gente encarnada, espírito encarnado, mas sim para nós desencarnados. Vamos entender se isso é importante, o que é importante. Embora pode parecer óbvio, né? Porque a gente acha que tudo que a gente vive aqui é importante. Eu acho que tudo que eu vivo é importante, você acha que tudo que você vive é importante. Então a gente acha que tudo que a gente vive aqui é importante demais para nós. Mas vamos ver que não é bem assim, não. Porque é importante para nós enquanto temos essa visão material. Mas enquanto espírito, a nossa visão do que é realmente importante é bem diferente do que a gente julga hoje importante nessa nossa vida material. Para a gente entrar exatamente nessas questões, vamos refletir sobre o que acontece logo depois que a gente desencarna, para você entender melhor. Vamos refletir sobre o nosso pós-morte. O nosso pós-morte, minha gente, assim que a gente desencarnar, pode ter certeza, vai ser um momento carregado assim de muitas emoções diferentes. Cada um de nós vai ter emoções diferentes, mas vai ser um momento assim muito carregado de emoções. Isso é certo. Quando tem o desencarne, muitas vezes a gente fica ainda um pouco atordoado. E a gente fica atordoado assim devido ao nosso maior ou menor grau de entendimento sobre a espiritualidade. Deixa eu explicar para você. Aquelas pessoas mais materialistas, por exemplo, aquelas pessoas que nunca tiveram qualquer tipo de instrução espiritual ou que não acreditam em nada da vida espiritual enquanto elas estão encarnadas, normalmente, quando elas desencarnam, aquele momento após o desencarne é muito complicado. Por quê? Porque elas não tinham aquilo como uma possibilidade na sua mente. Elas não achavam que elas poderiam continuar existindo depois de desencarnar. Então vai demorar para elas entenderem até que desencarnaram. Ainda mais que elas vão ver as outras pessoas falando sobre elas, falando que elas desencarnaram, e elas vão olhar para si e vão ver, mas eu estou vivo. Então vai ficar um momento muito confuso, vai demorar para ela entender realmente o que está acontecendo. Ela vai enxergar as pessoas, mas as pessoas não vão conseguir enxergar, não vão conseguir ouvir o que ela está dizendo, vão se referir a ela como morto, e ela está se sentindo viva. E se ela não aprendeu nada disso enquanto estava encarnada, quando desencarnar, como é que se vai explicar isso? Então, esse período pós-morte, né, pode ser muito confuso. E aí, esse espírito que era mais materialista, ele vai demorar um certo tempo até compreender a sua situação atual. E aí, com isso, só quando ele começar a compreender é que ele vai começar a despertar suas lembranças com mais exatidão, quando ele sair desse momento tão tumultuado. Às vezes, dependendo da pessoa, esse período pós-morte, ele é tão difícil, ele é tão conturbado, que para evitar esse choque emocional tão grande, é preciso que aquele espírito, minha gente, permaneça assim em uma espécie de sono por um longo tempo. Esse sono pode ser algumas semanas, pode ser até anos, dependendo do quanto aquele momento é carregado de fortes emoções para ele. Então, para evitar essas fortes emoções, ele permanece por
por um longo tempo assim, numa espécie de sono, até que os vínculos emocionais criados com quem ficou, né, diminuam um pouquinho, para não causar tanta dor, tanto sofrimento para aquele espírito. Mas isso eu estou falando daqueles espíritos que não tinham uma boa consciência espiritual enquanto estavam encarnados, e que quando desencarnam o choque é muito grande. Mas para aqueles que têm um bom alicerce de conhecimento espiritual, aqueles que se interessam hoje em conhecer sobre a espiritualidade, em estudar a vida espiritual, aquelas pessoas para quem a vida fora da matéria já é compreendida como uma coisa natural, a pessoa já entende que ao desencarnar ela vai continuar existindo. Então, para essas pessoas, quando elas desencarnam, elas quase que imediatamente recobram a sua lucidez. Vai ter sim um momentozinho de tumulto emocional, que é normal, é uma mudança de vida, né? Mas rapidamente elas recobram a sua lucidez. E aí, assim que recobram a sua lucidez, aí elas começam a ter lembranças da sua vida inteira e outros tipos de lembrança. E a gente pode começar a explicar quais os tipos de lembrança que ela terá, aquelas que serão as mais importantes, não apenas dessa última encarnação, mas sobre todas as outras experiências corpóreas que ela teve até aquele momento. Então, essa pessoa que tinha uma boa consciência espiritual, quando desencarna, ela rapidamente começa a se lembrar, e não apenas dessa, mas de outras encarnações. Então, ao recobrar sua lucidez, o espírito, nós, quando estivermos lá, desencarnados, o espírito consegue se lembrar facilmente de tudo o que ele viveu nessa encarnação. Só que diferente do que a gente pensa e que a gente dá valor a tanta coisa inútil aqui nessa vida, com a visão espiritual, quando a gente estiver lá do outro lado, com a visão da eternidade, nós vamos achar graça, sabe do que? Da nossa ingenuidade, da nossa infantilidade, da gente ter se ocupado tanto aqui no mundo material com coisas que não nos acrescentaram absolutamente nada. E aí, nesse caso, quando a gente se refere a essas situações de forma semelhante a como nós hoje pensamos, né? Ou seja, quando a gente lembra lá no mundo espiritual das coisas que hoje a gente pensa assim como muito importante, a gente percebe que a gente fez tanta coisa de maneira inconsequente, semelhante a se agora a gente olhar para a nossa infância e a gente perceber as coisas que a gente fazia. Então, quando a gente está lá no mundo espiritual, que a gente com aquela visão de eternidade, a gente começa a se lembrar do passado, do que a gente fez aqui. Sabe qual é o sentimento normal que a gente tem em relação a gente mesmo? É o sentimento de piedade. A gente olha para a gente e a gente tem pena do tempo que a gente perdeu. Tempo que a gente perdeu com tantas coisas que não nos conduziram a lugar nenhum, que não acrescentaram absolutamente nada para o nosso crescimento. Porque é diferente a gente ter a visão material, né, que tem o nosso horizonte até ali, e a gente ter a visão eterna, que a gente vê que não tem fim. E aí a gente olha para trás e fala assim, caramba, eu perdi tanto tempo, me preocupei com tanta coisa inútil. É bom lembrar que o que é realmente importante para o espírito, minha gente, o que é? São os aprendizados. Os aprendizados que o espírito angaria, que ele consegue ao longo da sua trajetória terrena, ao longo da sua trajetória aqui no mundo material. E tantas vezes a gente se preocupa tanto com coisas sem sentido, a gente se apega a situações materiais, a gente quer tanto coisas que não nos acrescentam 1 milímetro de aprendizado. Então, quando a gente recobra a nossa lucidez espiritual, a gente olha para trás, tem esses momentos de reflexão e a gente fala para a gente mesmo, nossa, como eu perdi tempo com coisas inúteis. Mas a nossa lembrança sobre tudo que a gente viveu, ela não acontece assim de uma forma completa. Forma completa que eu digo é aquela que você está olhando para um quadro, por exemplo, você está vendo a cena inteira. Não é assim. A gente vai lembrando aos poucos das coisas que aconteceram. Assim como hoje, aqui na vida material, a gente não tem a visão completa da nossa vida. A gente vai lembrando as coisas, os fatos, à medida que acontece alguma situação e que nos faz lembrar daquilo. E assim vai ser também quando a gente estiver do outro lado, quando a gente tiver a nossa lucidez, a nossa consciência já recuperada, a gente também vai se lembrar de coisas conforme a gente vai passando por fatos que vão nos suscitando aquela lembrança.
Se a gente forçar a memória lá no mundo espiritual, a gente vai poder lembrar de tudo, mas não é o normal que a gente lembre de tudo como se fosse um quadro que a gente está vendo. E vai ter também coisas que a gente não vai querer nem lembrar. Isso aí eu garanto para você. Quando a gente chegar lá do outro lado, que a gente for olhar para a nossa vida, para as nossas vidas passadas, vai ter coisa que a gente não vai querer nem lembrar. Ou porque a gente vai se envergonhar, né? Ou então porque a gente vai ver que aquilo ali não teve a menor importância, não acrescentou absolutamente nada para a gente. Então deixa para lá, não quero nem lembrar disso. O mais normal é que o espírito, nós, quando estivermos desencarnados, né? O mais normal é que o espírito concentre a sua atenção nas coisas que realmente tiveram importância. E quando eu falo coisas que tiveram importância, eu estou falando tanto dos acertos quanto dos erros que ele teve enquanto estava encarnado. Sim, a gente não vai querer lembrar só de acerto, a gente vai querer lembrar também dos erros que são muito importantes. Quando a gente se lembra dos acertos, com os acertos, a gente verifica que a gente deu alguns passos para frente, a gente conseguiu crescer, a gente conseguiu aprender alguma coisa. E quando a gente lembra dos nossos erros, a gente avalia as nossas fraquezas, a gente percebe ainda quais são as nossas limitações e a gente vai utilizar essas lembranças para quê? Para a gente traçar o nosso plano reencarnatório, para a gente ver o que eu preciso mudar, ver aonde eu estou falhando ainda, para eu colocar ali na minha próxima encarnação alguma experiência que vai me ajudar a vencer aquela fraqueza. Sempre buscando o quê? O nosso aperfeiçoamento. Então, essas recordações que nós vamos ter quando a gente desencarnar, elas não vão se resumir somente aos fatos ocorridos nessa última encarnação. Não. Com a nossa lucidez espiritual restabelecida, nós espíritos, caso queiramos, a gente vai poder sim lembrar de todas as nossas encarnações. Vai ser maravilhoso, né? Olhar para trás, lembrar de todas as nossas encarnações, de todas as nossas experiências. Mas, como nós aqui encarnados, quando a gente lembra da nossa vida material, o espírito, nós desencarnados, também vamos ter dificuldade da gente lembrar dos fatos menos importantes. Às vezes, coisas que a gente dá tanta importância aqui na nossa vida material, quando a gente chega lá com a visão do espírito, como eu falei anteriormente, não tem a mesma importância para nós. E um exemplo disso, sabe o que é? O nosso corpo físico. A gente se ocupa tanto todos os dias com o nosso corpo físico, né? Com tanta coisa, a gente se arruma todo, a gente se perfuma, enfim, a gente dá valor à aparência, a gente se ocupa tanto com o nosso corpo físico. E quando a gente desencarna, se a gente tiver uma boa lucidez espiritual, a gente vai ver o nosso corpo físico não com o mesmo valor que a gente dá hoje. Não que o corpo físico não tenha valor para nós, a gente tem que cuidar da nossa saúde sim, isso é indiscutível. Mas a visão que a gente vai ter lá no mundo espiritual sobre o nosso corpo físico, se a gente tiver uma boa lucidez, vai ser bem diferente da que a gente tem hoje. A gente vai ver o nosso corpo físico como uma veste que a gente usou por um tempo, uma roupa que a gente usou enquanto foi útil. E aí a gente não vai nem se preocupar com o destino que for dado a ele. Ele vai se decompor e a gente não vai nem estar aí para ele, porque aquilo não tem importância para a gente. Isso se a gente tiver uma boa lucidez espiritual. Mas é relativo, porque se a gente não tiver essa boa consciência espiritual, se a gente não tiver essa lucidez espiritual, se a gente for uma pessoa materialista, por exemplo, a gente não vai se conformar com a morte, né? A gente não vai se conformar com esse fato de aquele corpo que eu cuidei tanto, aquele corpo que eu gastei tanto dinheiro para manter com as melhores roupas, para manter tão bonito, fiz plástica, fiz lipo, fiz tudo aquilo, aquele corpo que eu zelei tanto assim, vai ficar ali jogado, vai se decompor. Então, pessoas materialistas, minha gente, têm muita dificuldade de se desapegar do corpo físico. E às vezes o apego é tanto que o espírito fica tão ligado ao corpo físico, psiquicamente, né, que ele chega a sentir até as impressões causadas pela decomposição do corpo físico. Então o corpo físico está sendo ali decomposto, corroído, comido pelos bichos, e o espírito, que é muito materialista, que está tão apegado ao corpo físico, ele vai sentir isso também. Por isso é importante a gente, desde já, desenvolver a nossa consciência espiritual. É comum, inclusive, e aí não é nem pelo apego, mas sim por vínculos fluídicos, espíritos de suicidas sentir os bichos comendo cadáver porque ficam ainda ligados ao corpo físico por muito tempo.
ou então, às vezes, fica sentindo as impressões do momento da morte por muito tempo. Os espíritos de suicidas sofrem muito. Bom, mas tirando esses casos, o mais natural é que a gente se separe do nosso corpo físico, que a gente deixe para lá, assim como a gente deixa para lá uma roupa velha que a gente não está usando mais. Quando a gente tem uma boa consciência espiritual, a gente encara o corpo físico assim dessa forma. Foi útil enquanto eu usei, valeu, foi muito bom, mas ó, deixa para lá, para mim não importa mais. Eu sou o que eu sou, eu não sou aquilo. Então a gente não vai dar tanta importância ao corpo físico quanto a gente dava no passado, enquanto a gente estava encarnado. Ah, mas eu estou falando em relação ao corpo físico. Mas em relação a outras coisas que pertencem ao espírito, enquanto encarnado, a nossa casa, as nossas coisas, os espíritos se preocupam com o que deixaram aqui? Os espíritos se preocupam tanto quanto nós nos preocupamos com as nossas coisas? Os espíritos se preocupam sobre como os outros que ficaram estão lidando com as coisas que eram deles? Minha gente, a não ser que o espírito seja muito materialista e que, por isso, ainda não entenda a sua nova condição de desencarnado. Então, se o espírito não é materialista, ele não vai ligar para isso. Ele não vai se preocupar com os objetos que ele deixou. Mas, se ele for materialista, ele vai lembrar sim. Então, o espírito que não é materialista, aquela pessoa que não é materialista, quando ela desencarna, ela vai ter lembranças da casa dela, vai ter lembrança das coisas dela, do carro dela, de repente, do emprego dela. Vai ter lembranças, mas é só lembrança. Lembrança como algo que me pertenceu, algo que me foi útil, mas que agora não me serve mais, não me pertence mais. Mas os espíritos que são mais materialistas, eles permanecem com esses vínculos. E às vezes permanecem junto a nós, encarnados. Sabe por quê? Porque às vezes nós, encarnados, os atraímos para nós com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. São os nossos pensamentos e sentimentos que atraem os espíritos para nós, né? Então, quando a gente lembra, por exemplo, de um espírito desencarnado com alegria, desejando que ele esteja bem, que ele fique bem onde ele está, os espíritos desencarnados se sentem bem com isso. Eles sentem as nossas emoções, eles gostam dessas vibrações que nós estamos emanando para eles, porque nós estamos emanando bons desejos, bons sentimentos. Mas quando a gente lembra com tristeza, quando a gente lembra com dor, quando a gente se lamenta pela ausência daquele que desencarnou, eles também sentem isso lá. E aí eles ficam preocupados com a gente aqui. E aí eles voltam para perto da gente, acabam deixando de lado, lá no mundo espiritual, todo o trabalho que eles tinham para fazer, o tratamento espiritual que eles tinham que passar para melhorar a si próprio, deixam de lado tudo aquilo lá e vêm ficar aqui com a gente. E aí eles tentam até, eles têm aquela impressão que eles têm que tentar completar aquilo que eles deixaram inacabados ou mostrar para a gente que eles estão bem. Aliás, essa história de tentar tentar completar aquilo que eles deixaram inacabado é bem interessante, né? Existem espíritos que são tão pouco conscientes e são tão materialistas que quando desencarnam, eles ficam preocupados com as coisas que eles deixaram aqui e que não completaram. Não têm uma boa consciência espiritual, não conseguem entender que, apesar de estarem lá do outro lado, a vida material aqui não pertence mais a eles. Eles estão do outro lado, não era para eles estarem voltados para isso aqui. Eles não têm condição de ver a vida material, não conseguem ver a vida material como um momento dentro dessa eternidade toda. Então eles ficam preocupados, por exemplo, se eles tinham uma empresa, com o andamento dessa empresa. Por exemplo, se a pessoa que agora está conduzindo aquela empresa está conduzindo da forma como ele gostaria. Fica preocupado com a vida profissional do filho, o filho irresponsável e que não gosta de trabalhar ou que não consegue se manter em emprego, e aí ele fica aqui ainda para tentar resolver aquilo. Ele fica preocupado com a manutenção da casa que ele construiu. A casa está precisando de pintura, está precisando de reforma. Ele fez tanto esforço, os filhos têm que manter a casa. Então, isso são espíritos que não têm consciência espiritual, que não conseguem ver aquele momento, aquela vida que eles tiveram aqui, como um momento e que já passou. Já os espíritos mais adiantados, eles conseguem perceber com facilidade essa transitoriedade da matéria. Eles entendem que a sua felicidade não está na empresa que ele deixou para o sócio, não está no futuro profissional do filho dele aqui que tem que seguir a própria vida, e nem está no fato das paredes da casa não estarem pintadas.
Enfim, ele não consegue. Os espíritos mais adiantados, eles conseguem compreender isso. Eles entendem que tudo isso pode ter sido importante enquanto ele estava encarnado, porque trouxe algum aprendizado, exigiu esforço, exigiu competência, empenho. Mas nada disso vai acrescentar mais nada na sua felicidade real. E que a sua felicidade real agora depende do que ele fizer dali por diante. Então, espíritos que têm uma boa consciência, em outras palavras, eles entendem que a felicidade real, a felicidade verdadeira, está na própria imortalidade. E em tudo que ele vai aprender a partir dali, ao longo da sua existência. É aquela troca da felicidade pelas conquistas materiais, que são momentâneas, que são transitórias, pela felicidade eterna, que aí sim é algo atemporal, nunca vai acabar, que é o conhecimento, é a evolução, é conseguir crescer a sua consciência. Então, espíritos que têm essa lucidez, que conseguem compreender isso, eles compreendem que enquanto eles estavam encarnados, eles fizeram o que eles podiam fazer, o que estava ao alcance deles fazer. Se algo ficou incompleto, a empresa, o filho, a casa por pintar, se algo ficou incompleto, eles entendem que isso fica para quem ficou, que isso é missão de quem ficou, que eles não têm mais nada a ver com isso. E eles não se lamentam por isso, porque eles entendem que agora a vida deles é outra. É muito comum também que, com um certo grau de consciência, até as coisas, olha que interessante, até as coisas que aquele espírito construiu enquanto estava aqui, sejam vistas por ele com outra visão. Então, tem coisas que a gente faz aqui na nossa vida, minha gente, você faz, eu faço, tem coisas que a gente faz aqui que a gente acha o máximo, né? Um trabalho bacana que a gente desenvolveu, quem escreveu um livro, né? Poxa, que livro bonito que eu escrevi. Enfim, uma obra que a gente fez, a gente dá muito valor e acha o máximo. E que quando a gente tem a visão espiritual, a gente tem uma visão mais clara, uma visão mais ampla, a gente olha para aquilo ali e fala, caramba, que coisa imperfeita que eu fiz. É possível até que a gente reprove aquilo que a gente fez. É como a gente, quando está lá no primário, né? A tia, lá do jardim de infância, ela fala para a gente fazer um trabalhinho de artes, para a gente desenhar a casinha, a mamãe, o papai. A gente faz aquilo, a gente entrega para a mãe e fala assim, olha, que desenho lindo que eu fiz. A gente sai dali cheio de vaidade. E aí, depois, quando a gente cresce, a gente olha para aquilo lá e fala assim, caramba, como eu era infantil, como era imperfeito isso daqui. É assim que a gente, quando estiver do outro lado, vai olhar muitas coisas que a gente fez aqui. A gente, quando olhar com a visão espiritual, a gente vai olhar para as nossas obras e vai falar, nossa, como era imperfeito. Eu achava que eu estava abafando, eu achava que eu estava sendo o máximo. Aí, com a lucidez espiritual, a gente vai ver que não era nada daquilo e às vezes vai até falar, poxa, por que eu fiz isso? Não devia nem ter feito isso. Então, essa lucidez espiritual, essa faixa de lucidez espiritual, ela é muito ampla, ela varia ao infinito. Tem espíritos com muita lucidez, tem espíritos com quase nenhuma lucidez. Tudo isso depende do nosso desenvolvimento moral, do nosso desenvolvimento intelectual. Então, tudo vai depender do quanto o espírito é mais ou menos adiantado. Todas essas questões que nós estamos falando desde o princípio da nossa conversa, sobre as lembranças dos espíritos, sobre a consciência do espírito, tudo isso depende do quanto o espírito é mais ou menos adiantado. Espíritos menos adiantados, mesmo depois de desencarnado, ainda vão permanecer com a consciência assim bem parecida com a que tinham quando estavam encarnados. Vão manter os mesmos gostos, as mesmas aspirações, os mesmos objetivos. Às vezes mantém a mesma paixão pelo seu negócio, pela sua empresa, pelos seus pertences, pelo time de futebol. É possível, sim, um espírito ainda com pouca consciência espiritual continuar flamenguista, fluminense, Botafogo, vascaíno, enfim. O espírito continua ligado àquelas suas paixões, o espírito que tem pouca consciência. Já os espíritos mais adiantados não dão mais o menor valor a tudo isso. Eles entendem que tudo que passou é isso mesmo, é algo que passou e que não lhes acrescenta mais nada. Foi útil enquanto durou, mas não tem mais nenhuma relação consigo, o tal da bola para frente. Vocês estão vendo, minha gente, como que a gente dá tanto valor a coisas aqui agora que depois para a gente não vai ter valor nenhum? Até aquela noção de pátria, né? A gente aqui brasileiro ama a pátria. Até isso, com uma consciência mais adiantada lá no mundo espiritual, o espírito tem uma outra visão. Ele vê a pátria não como o Brasil ou como o país tal, o país qual. Ele vê a pátria como a humanidade. Isso é um espírito bem evoluído. Ele vê a pátria universal.
questões étnicas são dissolvidas também na mente de espíritos mais adiantados, porque compreendem a espiritualidade como uma única coisa, todos iguais. Enfim, muitas questões que hoje se dá valor, no mundo espiritual não tem o menor valor. Embora essa visão espiritualizada possa ser ainda um pouco difícil da gente aqui conseguir alcançar, é bom saber que esse é o caminho natural de cada um de nós. É o seu caminho natural. Nós vamos caminhar para lá. Quanto mais a gente evolui, e a gente sempre evolui, mais a gente vai ter essa visão impessoal, desmaterializada, visão espiritual sobre nós, sobre a nossa existência. O nosso destino, minha gente, é o aperfeiçoamento, sempre. E por isso a nossa visão, o nosso modo de pensar vai estar sempre em mutação, a gente vai estar sempre mudando o nosso modo de pensar para melhor. A gente vai estar sempre mudando a nossa ótica sobre as coisas que nos cercam. A gente vai estar sempre procurando cada vez mais dar valor ao que realmente importa. A gente consegue ver isso aqui no mundo material, coisas, por exemplo, que determinadas pessoas dão muito valor e outras pessoas não dão o mesmo valor para aquilo. De repente, essas outras que não dão o mesmo valor para aquilo já têm um outro nível de consciência, já percebem que aquilo não é tão importante assim. Porque com a nossa evolução, com o nosso adiantamento, a gente vai aprendendo a dar valor ao que realmente importa, ao que realmente nos acrescenta algo, ao que realmente nos traz aprendizado. Então, como resumo, é bom que a gente saiba que quando a gente desencarna, vai ter sim um período assim de uma certa conturbação emocional. E essa conturbação vai nos impedir da gente lembrar de todas as nossas experiências anteriores. Mas com o tempo, com o despertar da nossa consciência, com o desenvolvimento, o reencontro da nossa lucidez espiritual, não apenas você vai lembrar de tudo o que você fez nessa encarnação, mas você vai abrir também seu baú de memórias e vai poder lembrar também de tudo o que aconteceu em toda a sua história. Mas não qualquer coisa. Você vai lembrar, obviamente, daquilo que acrescentou, daquilo que foi importante. Coisas que não foram importantes, você não vai nem querer se lembrar, é perda de tempo. E além disso, quando a gente tiver toda essa consciência, todas essas lembranças, toda essa lucidez, o mais importante, a gente vai projetar para o futuro os nossos ideais. Porque aí a gente vai começar a planejar, vai olhar para trás, ver o que aconteceu e vai começar a planejar o nosso futuro de forma que a gente possa sempre crescer. Minha gente, é preciso que a gente compreenda que a nossa vida, a nossa existência não se resume a esses pouquinhos anos que a gente passa aqui. Nós somos eternos. E como espíritos eternos, nós temos a felicidade eterna à nossa frente. Nós temos a perfeição como meta, como objetivo. Mas a perfeição, para ela ser alcançada lá na frente, para a gente atingir essa meta, é importante que desde já a gente já comece a tentar ver a vida com outros olhos, a vida material. Porque enquanto a gente estiver ainda apegado a coisas que não têm o menor sentido espiritual, a coisas que não nos trazem o menor ensinamento, o menor aprendizado, a gente vai estar marcando o passo. E marcar passo significa prorrogar dor, prorrogar sofrimento. Vamos deixar para trás, vamos avaliar tudo o que nos interessa realmente, tudo que é importante para o espírito, e vamos deixar para trás o que não for. O começo é assim, é a gente procurando entender o que é a vida espiritual, o que nos espera, porque o que nos espera é inexorável. A gente não tem como mudar. Nós somos eternos e vamos sempre crescer. Minha gente, um grande beijo. Fica com Deus até o nosso próximo encontro.